Olá pessoal, olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá? Estamos aqui para gravar mais uma aula aqui, tá? Com vocês, dessa nossa rotina aqui de aulas online, devido a esses acontecimentos que estamos passando aqui no país, não só no país, né? No mundo todo também, tá? Então, a ideia aqui é gravar mais uma videoaula para que vocês não percam tempo, né? Vocês não percam aí nem tempo, nem conteúdo, que é o importante para o curso de vocês, né? Para que vocês tenham um bom andamento aí na carreira profissional de vocês, tá? Então, minha ideia hoje aqui com vocês, né? Hoje é o dia da disciplina de arquitetura, administração de serviços de arquitetura fechada, que no caso aqui é a mais popular, é o Windows. A ideia aqui é a gente bater um papo, fazer umas explicações, sanar algumas dúvidas que muitas das vezes temos sobre dois serviços amplamente conhecidos, tá? Que é o DNS e o DHCP, tá? Conhecido não só para o mundo de arquitetura fechada, como por exemplo o Windows, que é a mais conhecida, mas também para arquiteturas abertas, como o Linux, tá bom? Esses serviços são, né, universais aí, tá? E muito importante ali. Muitas das vezes já conhecemos o nome, o conceito, né, as definições. Eu quero hoje com vocês apresentar alguns detalhes técnicos importantes que você conheça, tá? Não vou entrar assim profundo em cabeçalho, em parte muito específica, mas vou entrar assim no nível de aprofundamento bem legal para que vocês conheçam detalhes que provavelmente vocês não conhecem, tá? Então hoje a aula vai ser sobre esses dois serviços, DNS e DHCP, tá bom? Continuando aí, né, os conteúdos das outras aulas, tá? Então vamos aqui fazer o melhor proveito desse tempo que temos juntos aqui, tá? O primeiro serviço que vamos abordar é o DNS, tá? Então, vamos aqui visualizar o DNS. Primeiramente aqui vou apresentar a tradução do nome DNS, né? Porque o DNS é uma abreviatura. Então ele é o Domain Name System, o nome técnico aqui do DNS, tá? Geralmente, igual já falei em outras aulas, essas abreviações vêm da língua inglesa, vêm do inglês, né? Principalmente o americano, pela já a questão bem difundida e ser a linguagem universal dos mundos dos negócios e da tecnologia também, tá? Então, o nome dele é Domain Name System, que traduzindo, na verdade, ele se passa por um serviço de resolução de nomes, tá? Qual que é a ideia dele? Pegar um nome e traduzir isso em Internet Protocol, que é o nosso conhecido IP, tá? Então, basicamente assim, a grosso modo, a alto nível, o DNS é isso, é o Domain Name System, que é um serviço de resolução de nome, tá? Ele está baseado no protocolo TCP/IP, tá? Cuidado aqui que eu estou falando protocolo TCP/IP, não a pilha TCP/IP de camadas, tá? Eu estou falando do protocolo TCP/IP que atribui um número de internet protocolo pro computador, tá bom? Pro dispositivo que está sendo utilizado. Muitas das vezes pessoas confundem a pilha TCP/IP com o protocolo TCP/IP, tá? São coisas diferentes. Aqui eu estou falando do protocolo TCP/IP, tá? Então toda a comunicação entre os computadores é baseada neste protocolo TCP/IP. E aí essa comunicação é feita através do IP. Então, resumindo, né? O DNS é o Domain Name System, que é um serviço de resolução de nomes ali para facilitar aquela abstração de linguagem de alto nível para baixo nível ali, tá bom? A grosso modo. Então vamos continuar aqui, tá? Então, se nós formos pensar na nossa realidade, não só na nossa, mas na realidade do usuário comum, aquele usuário que não tem o conhecimento técnico, mas trabalha constantemente
com o computador em seu escritório, em sua empresa, em seu local de trabalho, acrescentar essa mais uma tarefa dele decorar o número do IP da sua máquina, ou ficar toda hora consultando a sua tabela para poder acessar um recurso na rede, não seria muito ágil, tá? Então não seria nada produtivo se o usuário tivesse que decorar ou consultar uma tabela de número IP toda vez que tivesse que acessar um recurso na rede, por exemplo, na própria internet. Não seria nada funcional. Aliás, atrasaria sim a sua tarefa do cotidiano de buscar já a informação que ele quer encontrar. Então, para isso, por isso que já existiu essa ideia de DNS, esse serviço de resolução de nomes, né? Para facilitar isso. Olha, você não precisa decorar uma tabela, você não precisa decorar um número, né? Você já tem um tradutor ali, um tradutor que vai traduzir o nome que você escreve para uma numeração IP, tá? Então, se você for pensar, não seria prático na empresa todos terem que decorar um número IP ou um número de IP de um site, de um navegador, porque não faria muito sentido. Então o DNS vem para nos auxiliar e ajudar a corrigir, né, e facilitar a nossa vida com relação a essa tarefa aí de tradução de nomes, tá? Então, por exemplo, quando a gente digita o grande famoso site da Google, né? Hoje, muitas das vezes, a gente só coloca google.com.br, né? O navegador já traduz pra gente ali o que a gente quer dizer. Mas a ideia é o quê? Que a gente, quando coloca esse nome, ele na verdade, ele é http://www, que é o World Wide da web, né? Então, .google.com.br. Então, para acessar esse site de busca do Brasil, né, ele tem que ter um endereço por trás dele. Então, quando você digita isso no browser, né, o servidor é buscado, o servidor aonde ele está hospedado, aonde ele está guardado ali, tá? Então, quando você está no seu browser client, né, no seu browser cliente, você digita esse buscador que é o Google no seu browser, ele vai mandar uma requisição para o servidor aonde o site está hospedado, tá? Então, nós quando colocamos um nome, que é a forma mais simples do ser humano compreender e entender, a principal questão é o entendimento aí do ser humano, quando ele está digitando, né, só nomes, muitas das vezes para grande maioria dos usuários não faz sentido. Agora, quando eu dou um nome na língua dele, na língua mãe, como a nossa é o português do Brasil, faz muito mais sentido. Então, isso vai dar muito mais clareza, muito mais sentido para ele quando ele está utilizando isso, tá? Então, isso é o que acontece quando a gente digita, né? O que acontece? A gente digita ou tecla o site que a gente quer no nome da nossa língua, e aí é enviado uma requisição para o servidor aonde ele está hospedado. Então, o que acontece? Em algum momento deste envio dessa requisição, o protocolo TCP/IP vai, entre aspas, descobrir, né? Já está lá, na verdade, mas ele vai encontrar essa informação, né? E resolver qual é o número IP que está armazenado, está hospedado o Google. Ele vai descobrir o servidor aonde está armazenado o buscador da Google, tá? Então é isso, ele vai descobrir, entre aspas, na verdade, ele vai enviar uma requisição, o protocolo TCP/IP vai encaminhar esta requisição. Quando chegar no servidor, ele vai encontrar o número IP correspondente e vai te resolver a sua busca, tá? Então, o termo correto é resolver qual é o número IP está associado ao endereço digitado, tá bom? Então, se a gente for pensar neste cenário, um usuário em frente ao browser digitar www.google.com.br,
O papel do DNS é resolver esse nome em um endereço IP, tá? O famoso endereço IP conhecido ali de 4 octetos, tá? Então, esse é o papel do DNS, do Domain Name System, tá? Que é esta tradução do nome para o número, vamos colocar assim, ele vai traduzir o nome para a sequência de números IP que o servidor tem, tá? Então não é só o caso do Google, qualquer site que você digitar, a ideia é que o DNS vai traduzir este nome que você está digitando para o número IP e responder a requisição, tá bom? Bem prático, rápido, uma solução aí que nós temos muito a agradecer por seus desenvolvedores, porque agilizou toda essa comunicação, principalmente na internet pra gente aí. Na rede também, numa rede corporativa, numa rede doméstica, o DNS também está aí para nos auxiliar, tá? Muitas das vezes você não vai colocar o IP do computador do usuário, você coloca o nome do usuário, ele já vai se traduzir o IP por causa do DNS ali, tá bom? Então, né, o DNS, o que ele faz? Quando o usuário tenta acessar um recurso na rede através de um nome de um servidor, o DNS localiza e retorna o endereço IP associado a esse nome, tá? Bem prático ali, bem simples. Então, qual que é o papel do DNS? É localizar e retornar o endereço IP associado a este nome que foi digitado pelo usuário, tá bom? Então, se a gente for fazer ver na realidade o que é o DNS, ele é um grande banco de dados, tá? E ele é um banco de dados distribuídos ali em vários servidores e espalhados pelo mundo inteiro, tá? É realmente isso, tá? Ele é um grande banco de dados, porque ele tem todos os endereços IPs armazenados de tudo que está sendo distribuído na internet e na rede, tá? E isso não é só a nível local, mas é a nível global, tá? É aí a nível global. Por quê? Por exemplo, quando estamos acessando um site dos Estados Unidos, nós estamos fazendo uma requisição para servidores de DNS que estão nos Estados Unidos. Como estamos acessando um site da Europa, estamos fazendo requisição para servidores que estão na Europa. Por isso que essa questão de um grande banco de dados ali para DNS, tá? Então, o DNS é na verdade um grande banco de dados distribuído em vários servidores que estão espalhados por nosso mundo aí, pelo planeta Terra, tá? Com a intenção de agilizar a resposta aí para nossas requisições, tá? E traduzir isto para endereço IP, tá bom? Então fica aí esse conceito super importante quando cair em prova ou você pensar em DNS, você pensa, olha, o DNS é o Domain Name System. O que é isso? Ele é o servidor que traduz endereços normais que nós digitamos para endereço IP. Ah, tá. Uma outra definição. Qual outra definição que eu posso dar? Olha, ele é um grande banco de dados ali espalhado por vários servidores no mundo inteiro, tá? Então isso é só para vocês terem uma associação aí nos conceitos dele, tá bom? E quando você tenta acessar um determinado recurso usando o nome de servidor, é como se o programa que você utilizasse, né? Aqui é uma abstração, mas para nós seres humanos entender, é que quando você, por exemplo, usa o DNS, na verdade vamos dizer que você está fazendo uma pergunta para o servidor de DNS. Olha, servidor de DNS, você sabe qual é o endereço desse site que eu estou associando aqui? Tá? Eu estou digitando um nome aqui, você sabe qual que é o endereço? Ele vai te falar a resposta. Com a tradução você sabe que ele está te respondendo sim. Agora, se vem um erro 505, né, que é o tradicional aí de não conexão, você sabe que a resposta
é não. Olha, quando eu consigo te traduzir o endereço que eu estou solicitando, eu te apresento o resultado da busca. Olha, você buscou esse site www.google.com.br e eu te dei a resposta. Aqui está a resposta desta requisição. Olha, eu não consegui traduzir, veio uma página de erro. Ou seja, toda hora eu faço uma pergunta e ele me responde com sucesso ou insucesso. Tá legal? Vamos continuar aqui. Só que assim, né? Não é os servidores de DNS não estão todos juntos e todos conglomerados para tudo ali. Não. Existe uma hierarquia que foi adotada, que adotamos também até hoje, que nós temos uma espécie de tradução de nomes ali, uma hierarquia para tradução de nomes, tá? E toda hierarquia tem seu começo, né? E o começo é o domínio root, tá? Que é o mais alto nível de todos, que é feito através simplesmente de um ponto, tá? Esse é o domínio mais alto de níveis de DNS, que ele é apresentado aí para vocês com um ponto, tá? Então o domínio root de mais alto nível é este ponto aqui que eu já vou apresentar para vocês, tá? E aí abaixo dele nós temos o que nós chamamos de top level domains, né? Ou seja, domínios, né? Tipos de domínios que temos ali entre eles, tá? A ideia é que eles estão separados em dois grandes grupos, tá? Que é o GTLD, que é o primeiro grupo, que tem o .com, o .net, o .org, que a gente vê aí em muitos sites, né? E o CCTLP, que é onde fica o .br, o .fr, o .q. Então, se vocês forem ver, o GTDL, né, é o mais o global, é o .com, o .net, o .org. Ele é o mais endereços globais aí. O CCTLP são mais endereços locais, ou seja, Brasil, .br, Brasil, .fr, França, .uk, né, Unity State, né? Então são mais endereços gerais, o GTDLD e o CCTLP são endereços mais locais, tá? São esses dois grandes níveis ali de hierarquias de domínios de DNS, tá bom? E aí como fica essa história, tá? Por exemplo, se nós pegarmos o caso do BR. Então, se nós adentrarmos esse segundo grupo, que é o grupo .br, nós vamos ver o que dentro deste grupo, certo? Uma estrutura de hierarquia contínua que cada vez está mais aumentando. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o .br, são criados subdomínios desse ponto. Se você ver, faz todo sentido. Você tem ali, vamos imaginar, o âmbito global, certo? Dos gerais, que é o .com, tal. Aí você tem o âmbito nível país, país. Aí você depois, dentro do país, que é esse .br, você tem os locais, né? .com, .gov, .edu, .org, .net, .mil. Ou seja, você vai vendo que é uma hierarquia que a cada vez que você vai indo para uma região mais específica, né? Você sai do mundo, vem para o Brasil, do Brasil você vem para .gov, por exemplo, governo. Provavelmente, aí se você for pensar, qual que é a próxima lógica? Estados, capital e municípios, né? Então você vai vendo uma hierarquia de divisão para facilitar a tradução do DNS mais rapidamente, tá? Então essa é a ideia da hierarquia, essa facilitação, ser um facilitador para a tradução dos DNS, tá? Então, quando você, por exemplo, digita, né? Você observa o domínio que você está digitando, né? Você começa a digitar o nome completo do domínio ou o nome do próprio domínio e mais os nomes do domínio acima deles até eu chegar ao root. Então, normalmente não utilizamos o ponto ao final do domínio, mas não estará errado se colocarmos. Hoje em dia nós não colocamos mais o ponto root, tá? Mas não é errado se você quiser colocar. Mas se você for pensar, nós aqui neste Google, né? Quando nós colocamos .com, .br,
nós estamos falando o quê? Olha, nós queremos uma coisa que está no domínio de DNS dentro do Brasil. Então já estamos especificando aqui parâmetros que passamos para o DNS, a qual é o servidor necessário para ele buscar. Nós já estamos direcionando a nossa busca para um servidor de DNS específico. Para quê? Agilidade, tá? Principalmente agilidade na tradução. Quanto mais rápida a resposta, melhor é para o usuário, tá? Então, se você for ver, os endereços eles são bem especificados ali no .com.br, por exemplo, no caso do Google no Brasil, porque localizar mais rapidamente a busca que estamos fazendo. Por isso que é uma hierarquia e aí tem seus níveis e subníveis dentro dessa hierarquia para facilitar a busca, tá? Então, se nós, por exemplo, usarmos diagrama de domínio e nós chamamos uma empresa de ABC, ou ela foi registrada assim, num subdomínio.com.br, né? Então essa empresa fica abc.com.br e todos os equipamentos que farão parte desse domínio receberão abc.com.br, tá? E aí, quando nós configurarmos um host, nós na verdade estamos configurando www.abc.com.br. Entenderam ali a lógica, né? Se nós pegarmos uma empresa, denominarmos o nome dela de ABC, quando nós formos criar um subdomínio ou registrar esse subdomínio no Brasil, como que vai ser? Vai ser .com.br, porque nós estamos especificando a localização geográfica deste domínio. Então o endereço da empresa fica abc.com.br. E quando nós formos buscar isso na internet, como será apresentado? World Wide Web, www.abc.com.br, certo? Essa é uma maneira bem mais ilustrativa de vocês entenderem, tá? Então, se nós formos pensarmos a nível no banco de dados, nós vamos guardar o nome dessa empresa que nós demos, aonde? No banco de dados do DNS. E o que vai estar gravado lá? O endereço IP associado ao nome desta empresa. Então, olha só que legal. Temos agora um servidor, temos agora um endereço no banco de dados do DNS. Esse endereço IP que está lá está associado a um nome. Então, quando nós formos buscar o nome da nossa empresa na internet, a www.abc.com.br, ela já vai estar lá a informação do endereço IP que já está associado a este servidor. E aí, ela vai devolver o que tem lá para apresentar para o usuário. Legal, né? Bem prático ali e simples, tá? E aí, quando nós conseguimos fazer esta tratativa, tá? De associarmos um nome ao nome, um endereço IP, nós chamamos de FQDN, Full Qualified Domain Name, ou seja, qualificação total do nome do domínio, tá? Ou seja, nós conseguimos qualificar e validar este endereço como um endereço válido no banco de DNS da internet. Legal, né? Uma coisa aí que eu trago para vocês, que muitas das vezes a gente só fica nesse âmbito mais geral do DNS e a gente não vai muitas das vezes para algum campos específicos, tá? Eu estou apresentando aqui alguns campos específicos ali de uma maneira mais abstrata para que vocês possam observar detalhes ali que muitas das vezes nós no cotidiano, como vamos muitas das vezes configurar ou nomear alguma coisa relacionada a DNS, nós não prestamos atenção. Então é isso quando você faz, né? Vamos voltar aqui, né? Você cria uma empresa, por exemplo, chama ela de ABC, e você quer que ela seja encontrada aqui no Brasil, você faz .com.br. Aí o endereço da sua empresa ficou abc.com.br. Agora, quando você configura um servidor de DNS, fica www.abc.com.br. E aí, após isso, você precisa fazer o quê? Validar isso no DNS, nos servidores de DNS por mundo afora, tá? E aí, no caso, no Brasil. Então, você associa a isso a um servidor e o que ele faz? Ele atribui ao endereço lógico que você está aí criando o endereço IP
desse endereço, tá? Então, isso é o que é feito, tá? E aí, para essa tratativa, como que é? O FQDN é Full Qualified Domain Name, tá? Então, que vocês possam guardar isso daí, tá bom? E a primeira parte do nome do host, por exemplo, acima é o www, tá? E esse www é o nome do host mesmo da máquina, tá? E o restante que apresenta é o DNS, onde o computador está armazenado. Então, só para a gente traduzir ali, ó. Se a gente for pegar www.abc.com.br, o www é o host da máquina, tá? E o restante é o domínio de DNS, onde o computador está sendo apresentado, tá bom? Só para vocês aí entender como é a hierarquia de nomes também, tá bom? E como que ele faz isso? Ele usa um cache de DNS, tá? Um cache é como se fosse um espaço de memória para gravar uma informação. Então, toda vez que você consulta um servidor de DNS, ele te devolve uma tratativa de um endereço IP. E aí, o que ele faz isso? Ele armazena temporariamente essa tabela de requisições que você faz dentro do servidor, tá bom? Para o quê? Para agilizar mais ainda a busca, tá? Ele já vai guardando para ali as buscas que você faz aos servidores de DNS que você está utilizando, tá? E aí, se dentro desse tempo de vida que essa tabela tem armazenada dentro do servidor, se for feita uma nova requisição igual, é retornado o resultado anterior. Ele nem faz uma nova consulta, ele já retorna o que ele tem armazenado no servidor ali de DNS. Então, você viu com a maneira prática a utilização do cache, esse espaço em memória ali para guardar resultados de busca? Ou seja, você faz uma busca ao DNS, ao servidor de DNS. Você buscou aquela informação, ele te devolveu o endereço IP, armazenou a requisição temporariamente dentro do servidor e guardou por um período de tempo de vida, tá? E aí, após esse período, após esta consulta, você ainda solicitou novamente essa consulta naquele período de tempo de vida que ela está ativo, ele já vai verificar, olha, essa consulta ele já fez, então o que eu faço? Devolvo a resposta dessa consulta sem realizar a consulta. Por quê? De maneira prévia eu já tenho essa resposta armazenada, então eu não preciso gastar um tempo de buscar novamente, eu só devolvo a resposta para ele, tá? Você viu que maneira prática e ágil aí de fazer, né? Bem mais sucinta e clara e facilitadora. Por quê? Não quero fazer um retrabalho, eu quero agilidade. Então, se é uma busca que o usuário já fez, já retorna a resposta, tá? Então essa é a tratativa do cache de DNS, tá? Então toda vez que você faz uma consulta ao servidor de DNS, é resultado dessa consulta em IP, e esse endereço é armazenado temporariamente dentro de uma tabela do DNS, tá? E se você fez uma requisição igual, ele vai te devolver a mesma resposta, tá? Lógico, muitas das vezes nós podemos ter uma inconsistência nessa busca, tá? Por quê? Pode sofrer alguma atualização esse endereço, tá? Esses endereços, eles são ali modificados. Por exemplo, eu tenho um endereço, um site de uma empresa e eu estou em um determinado servidor, está hospedado o meu site, mas eu troquei o servidor, trocou o endereço IP. Então, tem um tempo de propagação desta informação pelos servidores de DNS da rede, né? Então, essa requisição vai estar corrompida, vai estar comprometida, né? Então, o que acontece? Você tem apenas servidores autoritários que têm a garantia de ter essa informação, tá? São só servidores principais que têm essas informações, tá? E eles replicam, tá? Ou seja, há uma mudança de um endereço de uma empresa, uma troca de servidor e por consequentemente uma troca no endereço IP, ela é
distribuída primeiramente para os servidores autoritários da rede, ou seja, servidores principais, que daí eles vão replicar essa informação de forma a garantir a maior integridade possível e segurança, tá? Porque pode acontecer, né? Você tá lá, uma empresa teve a necessidade de trocar o nome do servidor, teve a necessidade de trocar o servidor, trocar a hospedagem, consequentemente vai mudar o endereço do IP. Então o que acontece? Compromete o que estava guardado no cache do cliente de servidor, tá? E aí, quando é essa troca, essa informação é replicada primeiro por servidores autoritários da rede, ou seja, os servidores principais da rede que garantem essa informação, e essa informação são replicadas para os secundários, terciários, quaternários aí que vai tendo na rede, tá? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Legal? E aí, como que era feito esse arquivo de DNS antigamente, tá? Esse arquivo era chamado de host, tá? Os sistemas operacionais já vinham com arquivo, e era um arquivo que continha as entradas e o endereço digitado e o endereço IP correspondente a ele, como está aqui na imagem, tá vendo? O endereço 200.135.200.5 correspondia ao www.abc.com.br. Ou seja, quando eu digitasse www.abc.com.br, ele ia neste arquivo, saberia que o IP deste arquivo correspondia ao 200.135.200.5, respondia a requisição com esse endereço e apresentava na tela o que era correspondente à página, semelhante aos outros três endereços ali. O ftp.abc.com.br era o final 7, né? E o srv01.abc.com.br, que era um servidor de arquivos, era o endereço 32, tá? Isto era antigamente. Como nós usamos hoje, né? Hoje são feitas 3 pesquisas para resolver essa tentativa de traduzir o endereço digitado para o endereço IP de um domínio, tá? A primeira dela, mais diretivas, ainda é através deste arquivo de host, que ainda continua, tá? Mas este arquivo de host, ele pode estar comprometido e não dar a resposta que queremos. Então, o que fazemos? O segundo passo é verificar o cache do servidor de DNS, tá? Este arquivo, muitas das vezes, não pode ter a informação que a gente quer. Mas será que o cache já não tem guardada uma resposta para isso que nós estamos fazendo a pergunta? Possivelmente, pode ser. Então também checamos. Nós checamos primeiro o arquivo de host, não obtendo sucesso, nós checamos o cache do DNS. Se não encontrar isso, né, em nenhum desses 2 casos anteriores, o servidor de DNS faz uma busca nos servidores autoritativos da internet, tá? Ou seja, primeiro nós buscamos o arquivo host, buscamos o cache e depois vamos lá para os mestres, vamos se colocar assim, para os mestres maior lá de toda a organização. Vamos perguntar para eles, olha, vocês têm a resposta do que nós queremos, tá? E aí, o que acontece? Primeiramente, ele vai fazer a pergunta ao root, né, que é o cara principal lá da hierarquia. Depois, conforme a resposta do root, ele vai até encontrar o endereço IP no servidor requisitado, tá? Ele vai perguntar ao root e depois vai descer nos níveis de hierarquia, que é aqueles lá .com, .com.br, .org, .edu, né? Ele vai sair perguntando se há alguma coisa. Se ele não encontrar, ele vai te dar tipo um timeout ou um fatal error, mas é essa hierarquia que ele vai fazer. Então ele vai primeiro no arquivo de host. Olha, tem alguma informação pertinente a isto? Depois ele vai para o cache. Olha, deixa eu ver, eu tenho alguma coisa pertinente a isto? E depois ele vai para os servidores autoritativos ali, tá bom? E aí ele vai na hierarquia do servidor, no ponto root, e depois vai pelos níveis tentando localizar a informação que foi solicitada, né? Responder a resposta que foi feita pelo usuário, tá? Então, isso é mais ou menos o que acontece hoje, tá vendo? Você tem aqui, nesse primeiro
tratativo DNS client, que é o cliente de mesmo, né, o usuário. Ele vai primeiro fazer a pergunta para o local, para o host que está armazenado na máquina, e para o cache ali que está na máquina, né? Então isso aqui tudo acontece aqui a nível de usuário. Após isto, ele vai sair para o primário DNS para encontrar ali a requisição mais próxima da sua tratativa. Não conseguindo, ele vai sair por esses caminhos aqui que eu numerei nesta imagem, e aí vai ver no servidor de DNS server, que é o root, o principal. Você tem alguma coisa? Não tenho. Então você vamos para o BR, para o .com, para o ABC, para o www. Ele vai fazer essa hierarquia, como nessa imagem que simplifica bem ali o tráfego que acontece, para localizar a máxima informação ali, tentar responder ao usuário de maneira mais clara, tá? Esta é uma prerrogativa, tá? Então o que eu tinha para falar de DNS finalizou, tá? Então guardem esses conceitos bases aí, né? Como que é essa hierarquia de DNS, que é muito importante, cai em provas, e até quando você está muitas das vezes trabalhando ali, acontece algum erro no servidor de DNS, você já conseguir traduzir e ver o que aconteceu, aonde está o erro na comunicação, você guardar um princípio da pergunta e resposta que é feito, tá? Você guardar também como era e como é feito hoje a busca por esta resposta. São conceitos primordiais quando falamos de servidores DNS, tá? Vocês viram que o DNS também é um grande banco de dados a nível mundial, tá? Então isso são coisas que são detalhes, são procedimentos, são pilares que você deve guardar sobre o DNS, tá bom? Agora nós vamos adentrar o serviço DHCP, tá? Vou explicar detalhes sobre o DHCP, que também espero que vocês, né, o conheçam já um pouco e agora se aprimorem mais, tá bom? Então vamos começar aí. DHCP. DHCP, na verdade, é uma abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol, tá? Protocolo de comunicação ou de configuração dinâmica de host, tá? Também baseado ali no serviço de protocolo TCP/IP, tá? De qualquer dispositivo ligado à rede que utilize esse protocolo, tá? Então é também amplamente conhecido, utilizado e aplicado na atualidade, tá? Tradução para o português: protocolo de configuração dinâmica de hosts, tá bom? Então, qual que é os benefícios do DHCP? Primeira coisa, automação do processo de configuração do protocolo TCP/IP de rede. Ou seja, você não precisa configurar na mão, ele já está automatizado para você. Ele já consegue automatizar essa configuração, tá bom? Facilidade na alteração dos parâmetros em todos os dispositivos através de uma simples alteração no servidor. Como vocês já perceberam, baseado também no modelo cliente-servidor. Legal, né? Você altera no servidor, ele replica para todos os clientes, tá? E aí o que permite isso? Eliminação de erro na configuração, tá? Você agiliza a utilização, tá bom? E o que acontece, né? Com isso, o que nós temos aqui, né? Que sobre o TCP/IP, né, que todos os equipamentos utilizam o protocolo TCP/IP. E quais são os principais parâmetros desse protocolo TCP/IP? O número TCP/IP, com certeza, a máscara da subrede, o gateway padrão e o número IP de um ou mais servidores de DNS que nós temos aí na internet, como já falamos agora há pouco de DNS, tá bom? E qual que é a ideia, né? Se nós temos uma rede, e vamos colocar aí uma rede bem grande com milhares de computadores, imagine como seria extremamente difícil configurar o TCP/IP de cada rede manualmente. Como seria desgastante, horas de serviço e muitas das vezes não seria funcional, porque imagina se errarmos no começo e replicarmos este erro durante toda a instalação.
Que horrível, né? Teríamos que fazer 2 vezes o trabalho. Então, com a automação do DHCP, nós não precisamos fazer isso. Isso agiliza. Então, imagine ter de trocar o endereço do gateway padrão, por exemplo, de todos esses computadores. Não faz sentido de trocar todos o endereço gateway padrão de todos os computadores. Não. Como nós estamos baseados em automatização e estamos baseados no modelo cliente-servidor, nós trocamos no servidor o gateway, ele replica para toda a rede. Uma maneira bem mais fácil, certo? Então, se nós formos pensar nesse cenário atrás, nós teríamos um trabalho precioso, perderíamos muito tempo e não ficaria muitas das vezes 100% funcional, porque um erro de digitação e nós comprometeríamos aquela máquina de se conectar na rede. E imagina se nós nomearmos 2 máquinas com o mesmo IP, ainda vai ter conflito de IP. O DHCP auxilia isso, ele facilita isso, ele já não vai deixar no ato da configuração replicar IP. Então já é uma automatização ali muito importante e ágil para nós, tá? Então, por exemplo, uma rede pequena de 30 a 50 computadores já se torna uma tarefa árdua ali, cansativa, né? Então, imagina em redes maiores. Então, o protocolo DHCP ali, o serviço DHCP, ele vem para facilitar isso, a automatização nessa distribuição de endereços para a gente. Então isso é muito fundamental no cenário atual. Então nós temos o que ali no cenário de quando nós estamos pensando em utilizar DHCP? Nós temos ali, como já vimos, o cenário do servidor DHCP e do cliente DHCP. E dentro do cliente, e com isso nós temos o escopo, o superescopo, o intervalo de exclusão, o pool de endereço, a concessão, a reserva e o tipo de opção, tá? Não se assustem que a gente vai ver isso agora um pouco mais detalhado de cada um desses. Mas guardem isso daqui, é o modelo servidor e cliente, ou seja, você configura todo o servidor e ele replica para o cliente. Isso é muito ágil e funcional, tá? Então, o servidor é onde se instala o serviço de DHCP. E o mais interessante, como eu falei, ele é padrão para arquitetura aberta e arquitetura fechada, tá? E não é necessariamente um servidor de DHCP, é um computador. Muitos dos roteadores de rede possuem um servidor de DHCP incluído, tá? Hoje, na verdade, se você for pegar tanto uma rede, né, uma rede doméstica, praticamente você não tem um servidor de DHCP instalado nas computadores da casa. Você tem instalado no roteador, né, ali, e o cara você já configura no próprio roteador as configurações que você quer dar para o seu DHCP e ele já replica para os clientes ali nas máquinas. Agora, numa empresa onde você tem um ambiente servidor, você já tem um DHCP instalado no servidor raiz, lá no servidor mestre, tá? Então vamos aí continuar, né? E o que é o cliente? Qualquer dispositivo que possa receber o protocolo TCP/IP, tá? Impressora, computador, atualmente Smart TV, smartphone, qualquer dispositivo que possa praticamente receber um IP, né, e ser traduzido este IP, você tem ali um cliente DHCP, tá? Muito prático e funcional, né? Então, praticamente qualquer dispositivo que tenha conexão e possa trabalhar com o protocolo TCP/IP é um cliente DHCP, tá? E vamos aqui para aqueles detalhes específicos. O que é o escopo? O escopo é o intervalo consecutivo completo de endereço IPs possíveis para uma rede. Ou seja, o escopo é o intervalo que você tem de endereços IPs que é disponível para poder o equipamento que você vai conectar receber aquele endereço, tá bom? Em geral, o escopo define uma única subrede física na qual serão servidos o servidor de DHCP. Os serviços de DHCP. Então o escopo, na verdade, é a subrede que você tem, tá? O 92.168 é um escopo, tá? E aí você vai lá especificar o quanto de IPs que você vai distribuir para esse DHCP para poder conectar os equipamentos, tá?
Então este é o escopo, é a rede que você tem para trabalhar ali, quantos IPs você tem disponível para poder disponibilizar na rede, tá? Você tem o super escopo, que na verdade é uma coisa mais administrativa, então é um agrupamento administrativo de escopos que pode ser usado para oferecer suporte a várias redes lógicas na mesma rede física. Se vocês já perceberam aqui, VLANs, né? Ou em outros ali, né? Você tem um escopo, por exemplo, numa rede doméstica, você tem um escopo de uma rede só. Uma rede empresarial, você tem vários escopos, várias redes. Então você tem super escopos ali para trabalhar, tá? E na verdade é somente uma lista de escopo associado aos escopos filhos, né? Você tem o pai e aí você vai subdividindo a sua rede, tá bom? Você tem um intervalo de exclusão, que na verdade é uma lista de IP que está dentro de um IP, dentro de um escopo que não pode ser fornecido no serviço de DHCP. Vamos dizer que são IPs, entre aspas, especiais. Por quê? Você quer determinar que uma máquina sempre tenha aquele IP, que sempre ela vai ser configurada com aquele IP. Então o que você vai? Você vai e tira aquele IP da lista de distribuição permitida. Porque geralmente o que acontece? Você deixa uma lista de IP permitida para que qualquer equipamento conecte e receba aquele IP. Só que aquilo ali não é uma lista fixa, ela tem um tempo de duração. Por quê? Imagina, você tem uma rede de visitantes ali. Então você tem um DNS que distribui IPs para aquela rede. Então você colocou 50 IP. Se conectou 50 smartphones, né, durante um certo período, e aí você vai conectar os 51 e não pode? Imagina, não, agora você tem que zerar o DHCP. Não, ele tem um tempo de vida lá para guardar essa informação de um IP e uma máquina, tá? Mas se você quer que uma máquina receba um IP específico e ela seja tratada e nunca mude, você tem que fazer um intervalo de exclusão. Olha, esses IPs aqui são IPs que eu quero utilizar de forma específica e eu tiro esses IPs do intervalo fornecido para o serviço de DHCP, tá bom? E aí você tem o pool de endereço, que é praticamente mesmo aquele range de endereço que você vai fornecer para os computadores que vão se conectar na sua rede. É um intervalo ali de endereços. Por exemplo, eu vou conectar do 50 ao 150. Então, eu vou ter 100 equipamentos ali conectados, tá? Então, esse é o pool, é o intervalo de endereços que você vai dar, tá? E esses endereços são fornecidos quando algum equipamento requisitar as configurações ao serviço de DNS. O que é isso? Cheguei com o smartphone, conectei, estou requisitando ao DHCP o serviço que ele... Olha, eu quero um IP na rede aí válido porque eu quero navegar. Então, é uma requisição. Tá legal? Você tem a concessão. O que é isso? É um período de tempo especificado por um servidor de DHCP que o cliente pode usar aquele endereço que ele recebeu do servidor. Ou seja, olha, você tem uma concessão de tempo, tá? E aí o que é? Você tem uma concessão de um certo período para verificar isso que eu falei anteriormente. Olha, eu só fui um dia na empresa, conectei, fiz o que eu queria, estava em uma reunião, eu sou de uma outra empresa, terminou. Eu vou passar um mês. Não faz sentido o servidor de DHCP armazenar esses 30 dias lá. Não. Após essa concessão, ele vai fazer uma nova checagem. Fala, olha, não tem mais equipamento com esse IP. Então, tiro isso aqui, tá? Então, uma concessão está ativa enquanto o cliente está utilizando. Geralmente, o cliente precisa renovar sua atribuição antes que a concessão termine. É uma troca ali de mensagem para continuar valendo o endereço que foi atribuído, tá? Simplesmente assim, tá? E aí você tem algumas reservas, tá? O que é? É usado para a criação de uma concessão permanente. É o que eu falei ali anteriormente, tá? Você reserva aquele endereço IP. Você especifica que aquele endereço IP é de uma impressora e eu não quero que isso mais mude. Isso aqui vai ser fixo, tá? Então, você assegura aquela reserva para um equipamento específico através do endereço IP. E aí, o que você faz? Você atrela o IP ao endereço MAC da máquina. O que é o endereço MAC? Você atrela o IP
ao endereço físico da porta de rede. Então aí, com essa informação, você prende este endereço a este equipamento. Você tem o endereço MAC address da porta com o IP. Então você tem ali essa associação que você prendeu. Toda vez que buscar aquele IP ou aquele MAC, eles se comunicam, falam isso aqui é para essa máquina e pronto, e acabou. Tá bom? E aí você tem o tipo de opção que você pode trabalhar com o DNS, com o DHCP, tá? E aí você pode fazer, por exemplo, o gateway padrão da rede. E também você pode fazer DNS, o Domain Name System, através do DHCP. Muitas das vezes em empresa é mais escolhido que se faça separado, tá bom? E geralmente esse tipo de opção são configurados junto àquele escopo que eu apresentei detalhes agora há pouco, tá bom? E como falei, funciona naquele paradigma clássico de cliente-servidor, ou seja, uma máquina específica que é servidora, todas as clientes se conectam a ela para fazer as requisições. E ela também envia os parâmetros para as clientes também, tá bom? Do lado do servidor são configurados parâmetros válidos, o pool de endereço e a duração da concessão, tá? O servidor recebe essas requisições e retorna um conjunto de configurações que ele já tem pré-estabelecida para poder fazer com que o cliente acesse a rede e o servidor gerenciar esses clientes, tá bom? Do lado do cliente, ele sempre vai tentar localizar o serviço de DHCP, que é através do protocolo TCP/IP que ele vai ter esse acesso ao servidor, tá? E se nenhum caso de servidor da DHCP seja encontrado, ele vai utilizar um recurso que a gente chama de a pipa. O que é a pipa, tá? É uma abreviatura de Automatic Private IP Address, tá? Olha, eu não encontrei um endereço de servidor disponível no pool de servidores de endereços IP dados por esse servidor, tá? Eu não consegui validar este equipamento na rede através da configuração de DHCP que foi dado. Eu vou deixar de atribuir um endereço? Não. Esse recurso, a pipa que nós utilizamos, que é a abreviatura para Automatic Private IP Address, ele vai atribuir. Só que o que acontece? Ele não vai ser atribuído, ele não vai ser muitas das vezes, com certeza ele não vai ser um endereço válido na rede, mas a máquina vai receber o IP. Qual que é o padrão, né? Ele não consegue encontrar um servidor de DHCP, ele auto-atribui o endereço de uma rede de classe B, tá? E o endereço é 169.254.00/16, tá? Não é, então, se não é encontrado o servidor de DHCP, é atribuído um endereço. Nenhuma máquina pode ficar sem um endereço IP. Só que na verdade ele atribui um endereço inválido, não vai ter validade para a rede, tá? Então, isso é o que acontece quando não é conseguido atribuir o endereço IP, tá bom? Legal? Pessoal, então a apresentação acabou aqui, tá? A aula de hoje sobre DNS e DHCP se findou aqui. Espero que vocês todos tenham gostado, que tenham curtido aí esta aula, né? Passei bastante coisas técnicas que acontecem aí no dia a dia e muitas das vezes não temos esse conhecimento para fazer essa abstração, tá? Espero que tenha gostado e que possamos nos encontrar em breve aí na aula presencial. Um forte abraço, pessoal, e até mais.